Oración poderosa libera milagros inesperados y cura del cuerpo entero con fe absoluta. En un pequeño pueblo olvidado por el tiempo, donde las sombras parecían alargarse con cada día que pasaba, Clara se sintió atrapada en una espiral de sufrimiento y desesperanza. La enfermedad crónica la consumía lentamente, como un fuego que devoraba la madera seca. Tenía 3 hijos, pequeños y vulnerables, que dependían de ella para todo. Su esposo, un hombre marcado por tragedias recientes, parecía haber construido un muro de silencio a su alrededor, escurriéndose entre las luces apagadas de su hogar, incapaz de enfrentar su propio dolor. Cada día era una lucha constante, un campo de batalla donde las sonrisas de los niños se perdían entre susurros de angustia. Fue entonces en medio de su duelo cuando Clara encontró una vieja oración en un diario de cuero desgastado que había pertenecido a su oración poderosa. Comenzaba prometiendo milagros para aquellos que tuvieran fe. Al principio no notó nada. Sin embargo, a medida que pasaban los días, su cuerpo comenzó a responder. El dolor que la atormentaba se desvanecía y su energía regresaba como un torrente a la vida. Notó también que sus hijos sonreían un poco más, que su esposo, aunque distante, a veces se detenía a escucharla. Era como si su fe empezara a desterrar las sombras que se cernían sobre ellos. Pero no todo era luz en su camino. Clara sintió que algo la observaba, una presencia inquietante que acechaba en las sombras. Con cada palabra que pronunciaba, las tensiones en el pueblo aumentaban. Había un hombre, don Emiliano, un antagonista que prosperaba en el miedo y la desesperación de los ciudadanos, y había notado los cambios en Clara. Él había mantenido el control del pueblo por años, y no permitiría que su poder se desmoronara por una simple oración. La tensión creció y Clara se vio atrapada entre el miedo y la esperanza. La oración, que supuestamente prometía milagros, parecía en... Pero a medida que el misterio de su linaje se desvelaba, Clara se enfrentaba a un dilema interno: mantener su fe a pesar de las dudas que la atormentaban, o dejarse llevar por la desesperación que había moldeado su existencia. El silencio del pueblo se convirtió en un monstruo voraz, consumiendo la esperanza de quienes una vez habían creído en el bienestar. Clara se encontraba en una encrucijada. Las almas alrededor parecían anhelar rescate, pero ella, debilitada por sus propias limitaciones, se sentía abrumada. Ante el inminente colapso de su mundo, solo una pregunta resonaba en su mente: ¿podrá Clara descubrir la fuerza necesaria para enfrentar a don Emiliano y salvar a su familia y, con ellos, a todo el pueblo? ¡Ey! Antes de continuarmos con esa historia incrível, preciso te fazer una alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removió suas inscrições sem avisar. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara estava em um momento crucial de sua vida. Havia fé pulsando dentro dela. Mas a sombra de Dom Emiliano não a deixava em paz. A pequena vila a seu redor parecia tensa. A preocupação estava no ar, uma pressão quase palpável. Ela sentiu o peso dos olhos de seus vizinhos, sussurros se espalhando como um incêndio. Mas no fundo do seu coração, algo lhe dizia que deveria continuar. Numa manhã acinzentada, decidiu que não poderia mais viver com medo. Após recitar a oração,
sentiu-se diferente. O poder da fé a envolveu como um abraço quente. Clara teve coragem de sair de casa e ir à praça central, onde Dom Emiliano costumava reunir seus seguidores. O coração disparava. Era agora ou nunca. Enquanto avançava, percebeu o rosto de seu esposo Pedro na multidão. Ele estava distante, mas seus olhos estavam fixos nela. Clara engoliu seco. Pedro sempre a apoiara, mas havia algo em sua expressão que a desorientou. Era como se ele soubesse algo que ela não sabia. Chegando à praça, Clara viu Dom Emiliano em pé, emperrado em seu poder. Ele se virou e um sorriso cruel se espalhou por seu rosto. Clara! A doente, a mãe angustiada. O que você faz aqui? Veio se curar na presença do grande Dom Emiliano? O riso da multidão ecoou. Clara tomou um fôlego profundo. Eu vim pedir ajuda, não só para mim, mas para todos nós. Acreditamos em milagres. Sua voz vacilou, mas perseverou. Esta oração funcionou para mim. Olhem para mim. Estou me recuperando. Mas antes que a multidão pudesse reagir, um grito rasgou o ar. Não acreditem nela. É uma farsa. Era uma mulher do povo. Alguém que Clara conhecia bem, chamada Elisa. Os olhos dela estavam arregalados, transbordando de pânico. O resto da multidão a seguiu, a dúvida e o medo pincelando seus rostos. Ela está enlouquecendo. A oração dela traz mais dor do que cura. Elisa continuou, e Clara ficou paralisada. Mas o que mais a chocou foi entrar em foco a expressão de Pedro. Ele estava pálido, olhando entre Elisa e Clara como se estivesse lutando com algo interno. Numa fração de segundo, tudo mudou. Eu não posso mais esconder! Pedro gritou, e o silêncio caiu. Ele atravessou a multidão e ficou diante de Clara, seus olhos cheios de lágrimas. Você precisa saber a verdade, Clara. Antes que pudesse continuar, uma figura encapuzada apareceu na borda da praça. Você não deveria ter falado, Pedro! A voz era profunda e ressoante. Todo o foco se virou para a figura. A presença estranha trouxe um frio para a espinha de todos. A energia no ar mudou. Deixe Clara em paz. Você está brincando com forças que não compreende, gritou a figura. Os murmúrios se intensificaram e Clara sentiu seu próprio corpo tremer. E a reviravolta estrondosa. Pedro não era apenas seu marido. Ele pertence a uma linhagem ancestral ligada à oração de cura, um segredo guardado a 7 chaves. Com essa revelação, Clara não sabia mais quem confiar. O mundo que ela conhecia começou a se desvanecer nas sombras da verdade. Os olhos de Pedro buscaram os dela, clamando por perdão e compreensão. O que isso significava para ele, para seus filhos e, acima de tudo, para o destino do povo? A tensão na praça era insuportável e a resposta se escondeu atrás do manto do desconhecido. Clara se viu em uma encruzilhada, sabendo que a vida nunca mais seria a mesma. As perguntas pairavam no ar como um eco crescente. O que realmente significava ter fé? O que sua verdadeira linhagem implicava? E quem era o misterioso ser que havia interrompido tudo? Clara sentiu seu coração acelerar ao ouvir a voz profunda da figura encapuzada. O que ele sabia? A praça, antes um espaço de tensão crescente, agora parecia pulsar com um novo medo. O murmúrio da multidão ecoava como um trovão ensurdecedor. Pedro estava diante dela, seu olhar implorando. Clara se sentiu como uma marionete,
seus fios puxados por algo além de sua compreensão. Você não devia ter falado, Pedro. A voz encapuzada soou, cheia de advertência, enquanto a névoa densa e gelada parecia envolvê-los. O céu acima ficou mais escuro, como se um eclipse estivesse consumindo a luz. Então, de repente, veio o estalo. Um grito agudo e horrível atravessou a praça. Clara virou-se rapidamente e viu Elisa, com as mãos em seu pescoço, os olhos esbugalhados e cheios de terror. Não! Você não pode! Ela estava se contorcendo. A dor em seu rosto era mais reveladora do que 1000 palavras. A multidão recuou. Aplausos de horror ressoando. A figura encapuzada estendeu uma mão e uma corrente de ar frio soprou através da praça, como se o tempo tivesse parado. Toda a verdade será revelada, disse ele com uma calma perturbadora. Clara sentiu um frio na espinha. O que ele queria dizer? O que estava prestes a acontecer? Então, com um movimento gracioso, o homem puxou o capuz para trás, revelando um rosto familiar. Clara engasgou ao reconhecer Dom Emiliano, mas algo estava errado. Seus olhos brilharam com uma intensidade sobrenatural, um brilho impiedoso. Você não sabe a verdade sobre sua linhagem, Clara, ele disse, sua voz agora suave, mas cheia de veneno. Sua busca urcura não é apenas sua, é a busca de algo muito mais profundo. Seu verdadeiro poder. A multidão ficou em silêncio, presa entre a confusão e o medo. Pedro olhou para Clara. Seu rosto refletia um tumulto de emoções. Clara não entendia. Como você pode saber disso? Ela perguntou, sua voz tremia. Eu sou apenas uma mãe, apenas uma mulher lutando por sua família. Apenas uma mulher? Dom Emiliano riu, a risada ecoando pela praça. Sua avó não era apenas ninguém. Ela guardava segredos, Clara. Segredos que lhe foram passados e que você herdou. O poder da oração que você recita não é só fé. É uma conexão com forças ancestrais. E agora, elas estão acordando. O choque atravessou Clara como um raio. Seus pensamentos se embaralhavam. As histórias que sua avó contava nas longas noites, tudo começava a fazer sentido. Mas então, o grito de Elisa cortou o ar novamente. Agora, ela estava caída no chão, imóvel, e a multidão estourou em clamor. Não, chame por ajuda! Alguém gritou. Mas o pânico tomou conta e as pessoas começaram a correr para longe. Clara ficou paralisada, as pernas como pedras, enquanto seus olhos lacrimejavam ao olhar para Pedro. Ele parecia perdido, dividido entre o amor por Clara e um segredo que poderia destruí-los a todos. Dom Emiliano avançou, pairando sobre o corpo de Elisa. Ela não é a única a sucumbir, disse ele, com um sorriso que não prometia compaixão. Sua jornada apenas começou, Clara. Você terá que escolher seu poder ou sua família. Com aquelas palavras, o mundo de Clara virou de cabeça para baixo. Ela estava em uma encruzilhada, cercada por sombras, sem saber a quem recorrer. E no fundo do seu coração, uma certeza fria começou a emergir. A cura não seria gratuita. E o caminho à frente estava repleto de escolhas inimagináveis. O que isso significava para seus filhos? O que ela realmente era? A resposta pairava no ar, como um eco distante, e a multidão perdida no caos a cercava, como se tudo estivesse a ponto de desmoronar. Clara sentiu seu coração acelerar ao ouvir a voz profunda da figura encapuzada. O que ele sabia? A praça, antes um espaço de tensão crescente, agora parecia pulsar com um novo medo. Um murmúrio crescente corria pela multidão, fazendo as vozes se misturarem em um único rugido surdo. Pedro estava lá,
Sua expressão mudava a cada instante, entre a angústia e a determinação. Clara se sentia perdida, como se as certezas que antes tinham sentido agora desmoronassem um por um. Então, como se tudo estivesse prestes a desabar, Dom Emiliano olhou fixamente para Clara e disse: "Você ainda não entende, não é? Você não é apenas uma mãe, você é a chave." A multidão estava em silêncio agora, o clima tenso. Ao redor dela, as pessoas murmuravam. Seus olhares trocavam mensagens de dúvida e pânico. Clara respirou fundo, tentando reunir coragem. "A chave para o quê?" ela desafiou, sua voz falhando na defesa, mas cheia de resiliência. E, de repente, no meio da multidão, uma voz familiar ecoou com força. Era Rosa, uma amiga de Clara da infância, que sempre a apoiava. "Clara, não escute! Ele está manipulando você!" Mas Rosa só fez ecoar mais dúvidas. Dom Emiliano sorriu. "Veja, até seus amigos duvidam de você, Clara. O que faz você achar que pode lutar contra o que não compreende?" Mas, enquanto a tensão aumentava, algo no ar mudou. Um relâmpago cruzou o céu nublado, iluminando a praça por um breve momento. E então o inesperado aconteceu. Do nada, um tremor profundo abalou a terra, fazendo as pessoas cambalear. Clara caiu de joelhos, incapaz de se equilibrar. O chão se abriu sob seus pés em uma fenda estreita, e de dentro dela, uma luz ofuscante piscou. As pessoas gritaram, algumas correram, mas Clara ficou intrigada. Do brilho que surgia, uma figura etérea começou a se materializar. Era uma mulher, parecida com Clara, mas mais velha, com uma presença quase mágica. A mulher sorriu serenamente e Clara a reconheceu de imediato. Era sua avó. Aqui lhe contava histórias de magia e milagres. Clara, a voz da mulher, soou como um eco. "Você tem o poder em você. Não é apenas uma luta contra Dom Emiliano, mas a luta pelo que é seu por direito." Antes que pudesse terminar a frase, a luz se intensificou, envolvendo Clara em um abraço caloroso. Mas, para todos, foi um momento de pânico. Dom Emiliano, agora com os olhos arregalados, gritou: "Não! Não deixe que ela controle você!" E só então a verdade chamou Clara a atenção. A conexão dela com a mulher etérea não era apenas de amor, mas de poder. Essa não é uma luta que você pode ganhar sozinha. Você não é apenas a mãe, mas a guardiã, disse a figura. E Clara começou a sentir um calor invadindo seu ser, uma força ancestral pulsando dentro dela. E nesse último momento de revelação, do corpo imóvel de Elisa veio um brilho inesperado. Clara olhou, incrédula, enquanto uma luz dourada emanava de Elisa, iluminando a praça. O que estava acontecendo? Clara sentiu um nó na garganta, confusa entre o amor, o medo e a revelação. Dom Emiliano, com uma expressão furiosa, se virou em direção a Elisa, e sua voz tremia de ódio. "Você não pode deixar que isso aconteça!" E com isso, todo o cabelo dela começou a brilhar como uma luz intensa, revelando um símbolo antigo em seu pescoço que Clara nunca tinha notado antes. Um choque percorreu a multidão. As pessoas começaram a gritar, mas Clara estava paralisada. O que significava aquela luz? E quem era realmente Elisa?
Os olhares se cruzaram, perguntas subindo na mente de Clara. A verdadeira batalha não era entre ela e Dom Emiliano. Era a luta contra segredos que estavam prestes a desmoronar e a verdade que podia mudar tudo. A realidade começou a se distorcer. Enquanto o caos se instalava, a única pergunta que ecoava era: quem realmente era Clara e qual era o seu verdadeiro destino? Clara sentiu seu coração acelerar ao ouvir a voz profunda da figura encapuzada. O que ele sabia? A praça, antes um espaço de tensão crescente, agora parecia pulsar com um novo medo. Murmúrios ecoavam entre os habitantes. Pedro estava lá, sua expressão misturando angústia e confusão. Clara se sentia perdida, como se todas as verdades que conhecia estivessem desmoronando. Então, algo no ar mudou. Um relâmpago cortou o céu carregado. A fenda na terra se iluminou e do brilho, uma figura etérea começou a se formar. Clara reconheceu sua avó. A mulher estava envolta em luz, mas Clara só conseguia sentir um nó crescente no estômago. Clara, ela disse, a sua luta não é apenas contra Dom Emiliano. É uma batalha ancestral. As palavras pareciam ecoar não só na mente, mas no coração de todos os presentes. Dom Emiliano, agora furioso, gritou: "Você não pode deixar que ela controle." Ele olhou para a multidão com um misto de raiva e medo. Mas Clara sentiu algo se agitar dentro de si, como uma chama que não podia ser apagada. "Eu sou mais do que apenas uma mãe", ela murmurou para si mesma. Mas antes que pudesse expressar sua força, os gritos de Elisa transformaram a tensão em pânico. A mulher estava caída. O brilho dourado emanando dela tornou-se ofuscante. Clara ia correr até ela, mas algo a deteve. A figura da avó se intensificou, como se estivesse tentando avisá-la. "Cuidado, Clara!" Naquele momento, um som como trovão rachou o ar, e a luz dourada se convergiu em um raio que atingiu a praça. A terra tremeu sob seus pés. Clara viu os olhos de Liz, a filha caçula de Elisa, brilharem com um terror indescritível. "Mãe!" ela gritou, mas a voz de Elisa desapareceu entre os murmúrios da multidão em pânico. E então aconteceu. Um grito ensurdecedor cortou o ar. Um grito que não parecia humano. Era como se algo demoníaco tivesse despontado da terra. Um vulto apareceu emergindo da fenda, todo envolto em trevas. Clara estremeceu. A figura encapuzada soltou uma risada sombria. "Chegou a hora! O que você não sabia, Clara, é que a linhagem dela está conectada à sua." Os olhares ficaram fixos em Clara e em Elisa. Mas o que isso significava? A multidão se dividiu entre o terror e a curiosidade, enquanto perguntas não ditas pairavam no ar. O peso da revelação pesava sobre Clara. Não pode ser. As emoções se misturavam dentro dela. Elisa, uma amiga de sua infância, era parte de algo muito maior. E isso mudava tudo! Dom Emiliano avançou, atacando o vazio que antes era a presença de Elisa. "Você não merece esse poder. Você não entende a responsabilidade." Ele rugiu, preparando-se para um confronto. E nesse caos, um flash de memória atravessou a mente de Clara. Sua avó, as histórias da sua mãe. Tudo estava entrelaçado em um emaranhado que ela começava a desfazer. Desequilibrada, Clara não sabia em quem confiar. Elisa estava envolta em luz,
Mas suas intenções estavam agora sob questão. A figura capuzada parecia ganhar poder à medida que o pânico se espalhava. Clara, você deve escolher, gritou Rosa, sua amiga, enquanto a multidão começava a se dispersar. O chão tremia mais. Cada pulso da terra ressonava como se o próprio povo estivesse gritando por verdades não ditas. Você é a guardiã, Clara. Proteja-me. A voz de Elisa ressoou já contida entre sombras. Clara olhou para Pedro. O olhar dele era uma mistura de amor e medo. Ela sentia o peso da expectativa e, com isso, uma única pergunta surgiu. O que o segredo de Elisa realmente significava para sua própria vida? O que estava prestes a se revelar poderia destruir tudo que ela havia construído. A luz de Elisa se intensificou, cercando Clara em um brilho ofuscante. O mundo ao redor estava prestes a entrar em colapso, e no fundo do coração de Clara, uma certeza fria começou a emergir. A batalha estava longe de acabar. Clara estava cercada por uma luz ofuscante, a figura da avó úmida em beleza e poder. Mas aquela energia fazia seu estômago revirar. A praça estava em caos e a verdade sobre sua linhagem pairava como uma tempestade prestes a eclodir. Ela sentiu o calor da conexão, mas também o peso de segredos que pareciam prestes a explodir. Você não entende, Clara, a avó disse, ecoando seu próprio desespero. A linhagem é mais poderosa do que você imagina. Você não lutará apenas contra Dom Emiliano, mas contra algo muito maior. Algo que pode consumir todos nós. Nesse instante, o céu escureceu, como se o próprio universo estivesse reagindo à revelação. A multidão respirava entre suspiros e gritos, espremida entre o pânico e a curiosidade. Clara olhou para Pedro, buscando o apoio que ela tanto precisava. Mas em seus olhos um medo profundo se formou. Clara, a frase de Pedro se desfez no ar, ao mesmo tempo que a luz que emanava de Elisa se intensificava. Um brilho dourado envolvia seu corpo, e Clara sentiu um frio na espinha. E então, como se a realidade estivesse se contorcendo, a luz explodiu, revelando uma verdade atrocite que Clara nunca poderia ter previsto. Eu sou sua irmã, shouted ele, sua voz ecoando com uma força inesperada. Fui criada em segredo, mas a verdade não podia ser contida. Eu sou sua irmã mais velha, Clara. A linhagem pertence a nós. O mundo parou. Clara queria ficar surda. A revelação a atingiu como um soco no estômago. Sua mente girava. Como? Porque ninguém nunca havia lhe contado isso. Toda a sua vida parecia um quebra-cabeça, e agora peças que estavam fora de lugar, de repente faziam sentido. As histórias sobre a avó, os segredos guardados, tudo. Mas a ideia de que Elisa, aquela amiga que sempre a ajudou, era sua irmã, era impossível. Dom Emiliano, percebendo a turbulência que sua revelação causou, sorriu vitoriosamente. Sim, a verdade se revela. Toda essa luta, Clara, não é apenas pelo poder de cura, é também sobre identidade. E vocês, irmãs, têm mais poder juntas do que podem imaginar. A multidão estava em choque. Os olhares se alternavam entre Clara, Elisa e Dom Emiliano. Murmúrios cresciam, e Clara podia sentir o calor da indignação se espalhando entre eles. Elisa, por favor, diga que não é verdade! Clara implorou, a voz trêmula. É verdade, Clara. Eu fui protegida para que você vivesse sua vida normal. Mas agora é hora de nos unir e enfrentar o que está por vir. Você é a única que pode completar o círculo de poder. Elisa se aproximou.
os olhos cheios de determinação. Clara não sabia se confiava ou não, mas o medo era palpável. O chão tremia sob seus pés. E quanto à nossa família, nossos pais, uma fração de sombra escurecia seu coração. Elas não eram apenas irmãs. Se Elisa tinha verdade, então os segredos poderiam ser muito mais profundos. E o que mais poderia ser escondido? O céu rugiu e um novo relâmpago cortou o ar, iluminando a figura encapuzada. Agora revelado como Dom Emiliano, sua face cheia de raiva. A verdade pode ser perigosa, Clara. Não caia na armadilha da confiança. Clara ficou paralisada, seu coração em frenesi. O que estava acontecendo? Podia sentir a pressão das expectativas crescendo e uma escolha crucial se aproximava. O que significava ter uma irmã? O que significava essa nova descoberta em sua luta? E, acima de tudo, como lidar com a revelação devastadora que mudou tudo em que ela acreditava? A praça estava cheia de murmúrios. Irmãs? Segredos? Clara se encontrou, mais uma vez, com olhos fixos em Pedro. Mas agora ele estava além de qualquer conforto que poderia oferecer. O que cada um deles realmente sabia sobre aquele legado? A sua vida estava prestes a se desintegrar. E a única pergunta que pairava no ar era: como seria o futuro que a verdade finalmente emergia? Clara estava cercada por uma luz ofuscante, a figura da avó úmida em beleza e poder. Mas aquela energia fazia seu estômago revirar, como se estivesse prestes a desmaiar. A praça estava em caos e a verdade sobre sua linhagem pairava como uma tempestade prestes a eclodir. Sentia o calor da conexão, mas também o peso de segredos que pareciam prestes a explodir. Você não entende, Clara, a avó disse, ecoando seu desespero. A linhagem é mais poderosa do que você imagina. Você não lutará apenas contra Dom Emiliano, mas contra algo muito maior. Algo que pode consumir todos nós. O céu escureceu ainda mais, como se o próprio universo estivesse reagindo à revelação. Murmúrios surgiam entre os habitantes, e Clara olhou para Pedro, buscando apoio. Mas em seus olhos, um medo profundo se formou. Clara, eu! A frase de Pedro se desfez no ar, ao mesmo tempo que a luz que emanava de Elisa se intensificava. Ela estava irrompendo em algo magnífico, apaixonante. Era a esperança, que Clara não sabia que precisava. Mas em contrapartida, um novo temor surgiu. Esse brilho tão intenso tinha um brilho quase hipnótico, e algo lhe dizia que não era só dado, que havia um preço a ser pago. Eu sou sua irmã, gritou Elisa, sua voz ecoando com uma força inesperada. Fui criada em segredo, mas a verdade não podia ser contida. Eu sou sua irmã mais velha, Clara. A linhagem pertence a nós. O mundo parou. Clara queria ficar surda. A revelação a atingiu como um soco no estômago. Como? Por que ninguém nunca lhe contou isso? Todas as histórias, os segredos guardados, tudo. Mas a ideia de que Elisa era sua irmã era impossível. O olhar da multidão agora era misto de admiração e horror. Todos estavam em choque, sem saber como reagir. Dom Emiliano, percebendo a confusão que sua revelação causou, sorriu vitoriosamente. Sim, a verdade se revela. Toda essa luta, Clara, não é apenas pelo poder de cura, é também sobre identidade. E vocês, irmãs, têm mais poder juntas do que podem imaginar. Clara, com o coração disparado, olhou para Pedro. Isso não pode ser verdade. Como assim Elisa é minha irmã? Você nunca me contou. Sua voz tremia e sua mente girava. Era uma proteção, Clara.
Elisa se aproximou, os olhos cheios de determinação. Você não entende, nossos pais estavam em perigo, e eu fui mantida em segredo para que pudesse viver. Agora, com Dom Emiliano no poder, precisamos nos unir. Mas a praça ficou ainda mais tensa, como se a energia do lugar tivesse mudado repentinamente. Uma sombra escura começou a se arrastar ao redor deles, envolvente e ameaçadora. Clara sentiu um calafrio. Algo estava prestes a acontecer. Dom Emiliano avançou. Sua expressão se transformou e gritava: "Vocês não podem se unir. Não têm ideia do que isso significa." E de repente um estrondo ecoou no ar, como se o céu estivesse se partindo. As pessoas recuaram, e Clara viu o que parecia ser um portal se abrir no céu. Um vórtice de energia negra e luminosa. "Clara!" gritou Pedro, seus olhos arregalados de pavor. "Fique longe!" Mas foi tarde demais. O portal começou a sugar tudo ao seu redor. E Clara sentiu uma intensa pressão em seu corpo. Elisa, agarrando sua mão, olhou intensamente para Clara. "Seja forte, não deixe que isso nos separe." E em um instante desesperado, as duas irmãs uniram suas energias, canalizando tudo em um único ponto de luz. Mas a luz não era apenas uma defesa. Com um golpe inesperado, a força que emanava delas começou a revelar memórias ocultas. Clara viu flashes de seu passado, abraços, lágrimas, promessas sussurradas à luz da fogueira. E, de repente, uma imagem impactante surgiu. Seus pais, mas com expressões de medo e desespero, cercados por figuras encapuzadas. "A verdade é que eles não estão mortos, Clara." A voz de Dom Emiliano cortou o ar, como um grito à noite. "Eles estão vivos, mas aprisionados em um mundo escondido." O queixo de Clara caiu, a revelação devorando-se em seu interior. "Não, isso não é possível!" Mas Dom Emiliano só sorriu, a expressão transbordando de gozo. "Você, Clara, sempre foi a chave. E Elisa, bem, ela é a porta de entrada. Agora, se a luz não impedir, tudo será consumido." E nesse momento cruel, Clara viu o brilho se apagar lentamente, sentindo a escuridão envolvê-las. Ana, uma amiga da infância, perdeu o controle do seu sino de noiva, que antes estava a salvo em seu lar e agora pairava sobre elas. As palavras de Dom Emiliano ressoavam como um eco sufocante. Clara não sabia mais em quem confiar. Os segredos que cercavam sua vida estavam agora expostos, e a relação com Elisa parecia mais complexa do que nunca. Todo o futuro estava em jogo, e o que antes era apenas uma busca por cura, agora se tornava um campo de batalha por algo muito mais profundo. E então, com um último empurrão, tudo escureceu, deixando apenas perguntas sem respostas pairando no ar. O que estava por vir? Quem eram realmente seus pais? E seria possível uma verdadeira união enfrentar a escuridão que agora se aproximava deles? A luz ofuscante ao redor de Clara começou a diminuir, e o caos parecia ter uma respiração própria. O vórtice de energia negra pairava acima deles, uma T. Ela podia ouvir os gritos da multidão, todos pedindo ajuda, todos em pânico. "Elisa, o que nós fazemos agora?" Clara questionou, o desespero transbordando em sua voz. Elisa a encarou com uma intensidade que quase queimava.
Temos que unir nossas forças, Clara. Se não fizermos isso, tudo o que amamos será perdido. Então, com um movimento resoluto, Elisa gritou: "A linhagem é nossa arma! Vamos usá-la!" Clara sentiu uma chama de determinação surgir dentro dela. Mas o medo estava ali, enraizado. Mas e se estivermos fazendo algo errado? E se Dom Emiliano tiver razão? As perguntas ficaram presas na garganta como pedras, e enquanto hesitava, algo mais surgiu em sua mente, uma memória súbita de momentos esquecidos. De repente, o céu se iluminou com um flash ofuscante, e a figura de Dom Emiliano se distorceu. Ele riu, mas o som estava distorcido, como se viesse de muito longe. "Vocês não compreendem. Vocês sempre foram peças desse cenário." Ele estendeu a mão e a escuridão se aprofundou. "Vocês estão apenas começando a perceber que há muito mais em jogo." A multidão estava em silêncio, prendendo a respiração. Clara e Elisa se encararam, o entendimento relutante começando a surgir entre elas. "Precisamos ser mais fortes do que ele. Não devemos sucumbir ao medo." Clara murmurou, mas a insegurança ainda dominava. Antes que pudessem agir, uma ruptura irrompeu do céu. Um estalo profundo ecoou e uma sombra abissal desceu sobre eles. "Olha!" Clara gritou, enquanto um novo ser se manifestava, emergindo do portal. Era uma criatura enorme, com olhos como poços escuros e dentes afiados como lâminas. As vozes da multidão se transformaram em um grito coletivo de terror. "Não! Vocês não devem! Isso não pode acontecer!" Dom Emiliano estava histérico, seus olhos se arregalando em pavor, enquanto a criatura avançava. Mas não era só isso. Este é o momento. Vocês não têm ideia do que estão despertando. Clara, comprimida pelo pânico, sentiu um tremor nauseante em seu corpo. O que ele quer dizer? Seu coração disparou, e no meio do caos, uma verdade pesada caiu sobre ela. A criatura não era apenas uma sombra, era parte dela mesma, parte de sua ancestralidade. Uma imagem instantânea de sua avó apareceu em sua mente, uma guerreira que também havia enfrentado a escuridão. A multidão recuava, mas Clara e Elisa, juntas, vibravam com uma determinação nova. "Não podemos deixar que dominem!" gritou Elisa, as palavras ecoando como um chamado. E então, tudo aconteceu de repente. Uma luz intensa explodiu de Clara e Elisa. Uma energia que parecia conectar suas almas, unindo suas diferenças. As mãos se entrelaçaram e um poder ancestral começou a fluir entre elas. Mas enquanto isso acontecia, algo se rompeu. A criatura, atingida pela luz, começou a se contorcer. E então, em um instante perturbador, Clara viu a verdade. Dom Emiliano, com seu sorriso presunçoso, se desfez em fumaça. E quando a nuvem se dissipou, um outro ser tomou forma. Era o pai de Clara. O impacto da revelação foi como um soco no estômago. "Pai?" Clara mal conseguiu sussurrar. "Como você está aqui?" "Clara, não é o que você pensa." A voz dele trazia tristeza, e Clara percebeu que toda a sua vida havia sido cercada por mentiras. "Eu apenas quis protegê-la. Você não sabe o que está por vir." As palavras dele atingiram como um relâmpago. O que era proteção se transformou em traição. Pedro, ao seu lado, ficou pálido, a realidade começando a desmoronar. "Pai!"
Você está vivo? Os pensamentos se espalhavam como corrente elétrica, e a conexão perdida com seu passado finalmente se tornava visível. Mas havia algo mais. No fundo de seus olhos havia um horror que não poderia ser ignorado. De repente, o vórtice começou a girar novamente, e uma onda de desespero tomou conta de Clara. Tem que haver uma maneira de acabar com isso, Clara gritou, sentindo o peso do mundo em seus ombros. Eu não posso perder minha família novamente. E com isso, Clara preparou-se para a luta mais difícil de sua vida, porque a verdade estava agora despedaçando seu coração e sua família. A batalha ainda não havia acabado, e uma sombra maior estava à espreita. O que realmente estava em jogo? E o que mais seus pais haviam escondido? Em um instante, Clara percebeu que tudo que lhe foi ensinado era apenas uma parte da verdade, e o tempo estava se esgotando. Clara estava cercada por uma luz ofuscante, a figura do pai dela se materializando diante de todos. A revelação a atingiu como um raio. Pai! Suas palavras mal saíram, entrecortadas por um misto de incredulidade e uma onda de emoções esmagadoras. Sim, sou eu, Clara. Não tinha intenção de me esconder de você. Eu estava te protegendo, disse ele. O olhar triste e cheio de remorsos, as lembranças de sua infância, as noites em que ele lia histórias, tudo isso parecia borrado de dor. Elisa, ainda com a mão entrelaçada à de Clara, deu um passo à frente. Por que não nos disse? Você pode ter nos colocado em perigo. O pânico na voz dela reverberava na multidão. Clara sentiu-se perdida. A multidão murmurava. Os olhares se cruzavam, repletos de perguntas sem respostas. O peso da verdade se transformava em um fardo insuportável. Dom Emiliano assistia tudo com um sorriso de satisfação cruel, como se tivesse orquestrado um espetáculo. A verdade é um jogo perigoso, não é, Clara? Ele disse, seu tom revelando uma malícia perturbadora. E agora você está prestes a entender que o perigo está mesmo mais próximo do que imagina. De repente, o céu começou a girar de maneira alarmante. Um som profundo ressoou, como se o próprio mundo estivesse se fragmentando. A tensão na praça aumentou. Clara olhou para o vórtice, que começava a se formar novamente. Algo escuro e ameaçador surgindo de dentro dele, como se estivesse esperando a oportunidade para se libertar. Não! Gritou Pedro, tentando alcançar Clara. Fique longe disso! Mas já era tarde. Uma sombra pulsante emergiu, dando forma a uma figura alta e amarga, que emanava um poder opressivo. Ouçam! Todos vocês! A voz da sombra era um sussurro gélido. Eu sou o que ficou perdido, o que deveria ter sido esquecido. O que realmente está escondido é a verdade que Clara nunca soube e que agora virá à tona. Com isso, a criatura sacudiu suas mãos e a praça tremeu novamente. Clara sentiu suas pernas falharem. O que estava acontecendo? A figura revelou um brilho azulado. Uma energia poderosa parecia emanar dela, mas ao mesmo tempo era inquietante e familiar. Vocês não sabem o que fizeram? A sombra disse com uma voz que ecoava na mente de Clara. Vocês foram enganados. Dom Emiliano sabe, mas ele não é o único que tem segredos. E naquele instante, tudo que Clara pensou que sabia sobre sua vida, sua linhagem e sua busca por cura, se desmoronou. Segredos? Que segredos? Clara perguntou, enquanto a sombra a encarava.
Suas vidas estiveram conectadas dentro de uma maldição, Clara. Você e Elisa não são apenas irmãs. Vocês são as filhas perdidas de duas grandes linhagens, preservadoras de um poder que Dom Emiliano deseja para si. E agora, este poder precisa ser mais do que uma lenda. Um grito cortou o ar quando a sombra fez uma pausa e a verdade ecoou na praça. Clara sentiu um nó na garganta, a revelação quase sufocante. A multidão estava em choque. As pessoas agora murmuravam. E Clara podia sentir a dúvida e a desconfiança crescendo entre eles. E isso significa que... Me diga, o que temos que fazer? Clara lutou com suas emoções, o medo e a esperança se entrelaçando. A sombra inclinou a cabeça, como se estivesse esperando por esse questionamento. Você precisa decidir. Vai abraçar seu destino ou deixar que ele a consuma, junto com todos que você ama? O que significará a sua reunião de poderes? O mundo ao redor parou. Clara estava em uma encruzilhada e, de repente, todas as escolhas pareciam extremamente pesadas. O que se tornaria dela e daquelas que amava? O vórtice girava e o futuro dela dependia de uma decisão que ela ainda não estava pronta para fazer. O pânico a dominou enquanto seu coração batia descontroladamente. A sombra riu, um riso que reverberou na mente de todos. A escolha é sua, Clara. Mas entenda, a verdade pode ser uma prisão ou uma libertação. O que você fará a partir de agora pode mudar tudo. E antes que Clara pudesse responder, a figura desapareceu em um estalo, deixando apenas o eco de sua voz e a decisão que pairava no ar. A plateia estava em silêncio, e a única certeza que Clara tinha era que, mesmo se juntando a Elisa, um caminho perigosamente novo se abriria diante delas. O que faria a partir daquele momento e o que ainda estava por vir? Clara estava lá, o coração acelerado, seu coração batendo como um tambor em sua mente. A sombra que havia surgido não era apenas uma ameaça, mas a mesma mistura de terror e poder que girava ao seu redor. A revelação de que Elisa era sua irmã a deixava em choque. O que significava tudo isso? As palavras se entrelaçavam na mente de Clara, como um peso denso que a fazia sentir-se sufocada. Você não pode deixar que a escuridão nos consuma! Elisa gritou, segurando a mão de Clara com força, como se pudesse transferir sua coragem. Mas o medo a envolvia, e a ideia de lutar contra aquilo parecia distante. A sombra começava a se aproximar, seu riso ecoava como um trovão. Precisamos nos unir, Clara! Esse poder é nosso por direito! A energia entre elas, que antes se destacava, agora pulsava como um tambor, seu significado ainda desconhecido. Clara sentiu um calor subir e, com um grito, começou a canalizar tudo o que havia acumulado. Dor, esperança, amor. A luz emanou de suas mãos. Clara sentiu as memórias, os momentos de dor e alegria se aglomerando. Recordações de seu pai e sua avó, as risadas e os sorrisos de seus filhos. Eu não posso perder isso! Gritou ela. No momento certo, Elisa respondeu, a energia se intensificando entre as duas. As forças ancestrais se mesclaram e a luz se transformou em uma explosão ofuscante. A sombra hesitou, o ar vibrava com poder. O chão tremeu, as pessoas ao redor ficaram paradas, hipnotizadas pela transformação. Com um grito poderoso, Clara, em plena conexão com Elisa, desabou uma onda de luz sobre a praça, envolvendo todos em um brilho caloroso. A sombra, ofuscada pelo esplendor, começou a se dissolver sob a energia que emanava delas,
E quando tudo parecia querer voltar ao normal, a parede de energia formou um campo que iluminou o céu. A multidão aplaudiu. Uma onda de esperança se espalhou entre eles. Mas a vitória tinha um gosto amargo. A conexão com a linhagem poderia significar uma responsabilidade não apenas para elas, mas para todos que amavam. Dom Emiliano, agora desvanecido, ainda estava em algum lugar, esperando, espreitando. Enquanto a luz diminuía, Clara olhou para Elisa e um sorriso se formou em seus rostos. Era um alívio, mas também um mistério que pairava no ar. O que aconteceria agora? Com a revelação de novas alianças, com novos inimigos à espreita. Como ficaria o futuro? Pedro se aproximou, as lágrimas escorriam em seu rosto. Você fez isso. Vocês duas. Eu nunca duvidei de você, Clara. Nunca! Mas um peso ainda o acompanhava. Precisamos encontrar os outros, sua família. Com um aceno de cabeça, Clara compreendeu. O caminho estava apenas começando. Sua decisão havia moldado algo que não se apagaria, mas a sombra era ainda uma lembrança viva. E olhando ao redor, viu rostos conhecidos, vazios, mas determinados. Vamos reconstruir, decidiu. E a afirmação ecoou na praça. Era um novo começo, mas também um lembrete de que segredos se escondiam sob a superfície. Depois de todos os sussurros e sombras, Clara sentiu um frio na espinha. A história delas estava longe de acabar. E enquanto o sol começava a se pôr, uma nova jornada despontava. Mas e o resto da verdade? O que mais descobrirão? As perguntas dançavam na mente como uma canção persistente. Este é o momento. Se inscreva imediatamente no canal para não perder nenhuma das próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final. Não se esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho incrível. Você precisa demonstrar seu apoio e somente os verdadeiros fãs sabem a importância de colocar essas ações em prática. Não espere nem mais um segundo.